Glória a Deus por mais uma vez estarmos aqui juntinhos, eu, você, meu irmão, minha irmã, né? Cada dia Deus nos traz a revelação na palavra dele e Deus nos dá a oportunidade também de vida. Estou eu aqui estudando na Bíblia e lendo no capítulo 5 do livro de Efésios. Deus nos traz um renovo da revelação da palavra para nos ensinar, né, nos ajudar, porque estamos vivendo, meus irmãos, minhas irmãs, tempos difíceis de se educar, os filhos, os descendentes, né, de se falar de Jesus, do mandamento ao nosso redor, aonde Deus proporciona que a gente coloque a planta dos nossos pés. É necessário que a gente faça isso para dar testemunhos, né, de forma prática, do que somos, do testemunho de quem nós somos, né? Assim como Jesus Cristo nos ensinou, mas a gente observa que os tempos estão difíceis, então a gente precisa cada vez mais se fortalecer nessa nossa rocha chamada Jesus Cristo, pedir a Deus que o Espírito Santo dele venha nos encher, nos capacitar, trazendo-nos ensinamento, sabedoria, discernimento. E a cada dia eu creio que a palavra de Deus se torna nova em nossa vida, em nossos ouvidos e nosso coração. E, portanto, eu quero compartilhar nessa palavra que eu estudei hoje com vocês. E Deus tem propósito em tudo, desculpe, eu creio. Assim como edifica a minha vida, vai edificar também a tua vida, porque a palavra de Deus não voltará vazia. Então, meu irmão, para você que está orando, minha irmã, para você que pede uma nova chance, uma nova oportunidade a Deus, se liga nessa palavra, se liga nessa revelação de Deus que vai agora para a tua vida, porque o nosso Deus é fiel. E aqui, como eu falei em Efésios 5, no versículo 1, fala o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Glória a Deus. E aí no capítulo 6, do versículo 6 em diante eu vou ler e fala assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, meus irmãos, não vamos nos enganar só falando da palavra de Deus, só pregando o evangelho, sem a gente mesmo cumprir esse verdadeiro evangelho na nossa vida, na nossa casa, entendeu? Porque Deus, ele se ira com pessoas que falam dele, que conhecem o mandamento, mas que fazem obras que não condiz, né? Não são condizentes com o mandamento. E aí no versículo 7 segue dizendo: portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Olha aí, a gente não pode andar como andamos no passado ou no tempo da nossa ignorância espiritual. Porque agora temos dentro de nós uma luz, que é a luz do Espírito Santo de Deus. E dessa forma, nós temos que andar com a verdade. A nossa espada agora é a verdade. Tá, meu irmão e minha irmã? Para você que tem dificuldade em falar a verdade, começa a orar, começa a pedir a Deus para lavar o teu coração, teus sentimentos, tua boca e te ensinar a falar a verdade. Se você não for falar a verdade, meu irmão, se cale. Não abra a tua boca para proclamar mentira, para proclamar coisas que você não pode cumprir, né? Que você não está cumprindo, que você não pode viver, porque isso gera no coração de Deus a ira contra a tua própria vida. Porque o nosso Deus, ele vê tudo, os olhos dele estão como chamas de fogo sobre toda a terra. As pálpebras do nosso eterno Pai, eles não se cansam. Então Deus vê todas as coisas, Deus está vendo a nossa trajetória, o que estamos fazendo no oculto e também na luz. Deus sabe de tudo. Aí segue o versículo 10 dizendo: aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Tá vendo? Não se comunique, não se envolva mais com as obras das trevas. Condene essas obras, tira essas obras da tua vida, apague essas obras da tua vida,
porque elas não farão mais parte de ti a partir do momento que você reconheceu Deus como teu Criador, como teu Pai, né? Porque temos que reconhecer isso, porque só Deus que nos criou é o nosso Pai, é o nosso médico, é o nosso juiz, é o nosso advogado. Deus é o nosso tudo, é a nossa própria vida. No momento que você se identifica como filho de Deus, você deve andar como Jesus Cristo andou. Amém? E aí, no versículo 12, segue dizendo: porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, quando você está... essa luz aqui, por exemplo, eu estou aqui, você está me enxergando, está tudo claro aqui, eu estou enxergando, graças a Deus, porque essa luz manifestou tudo que tem ao nosso redor. Então, quando a luz de Deus chega em nossa vida, tudo o que há dentro de nós, ao nosso redor, é manifestado. Porque o nosso Deus, Ele quer clarear, Ele quer revelar, Ele quer trazer para a claridade, para que a gente venha viver em luz, viver em paz, viver enxergando o caminho certo. Então, nosso Deus é cuidadoso. Aí no versículo 14, segue dizendo: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Então, meus irmãos, não ande mais como pessoas que não têm discernimento, que não têm sabedoria. Não ande tentando manchar aquilo que Deus te deu, que é o nome de Jesus, a presença do Espírito Santo, porque o nécio, ele é desprovido de conhecimento. O nécio, ele não sabe o que é certo, o que é errado, ele é ignorante naquela área. Mas hoje eu e você não somos mais ignorantes, né? E não devemos ser torpes. O que é ser torpes? Aquelas pessoas que ferem, na verdade, os costumes, a decência, os bons costumes. Então não seja nem torpes e nem nécio, não seja aquelas pessoas que são desprovidos de conhecimento, desprovidos de coisas boas, né, de qualidades, de honra, porque Deus te deu honra, Deus nos deu a honra, Deus nos fez com a identidade, com a semelhança maravilhosa, que é a própria identidade dele. Lá em Gênesis, Deus revela que somos semelhança dele, somos semelhança do nosso eterno Criador. Então a gente precisa valorizar isso. Meus irmãos, eu vejo muitas pessoas se atropelando na vida porque são pessoas que muitas vezes reconhecem que pecou, aí pede a Deus, ora a Deus pedindo a graça de Deus dar uma nova oportunidade de vida. Deus envia muitas vezes até pessoas para ajudar, mas essas pessoas elas não reconhecem isso que Deus tem feito. E aí perde a oportunidade. Perde aquilo que ela clamou tanto, que se ajoelhou tanto, que chorou, que levou tempo para adquirir. Porque o nosso Deus, ele tem o prazer em nos dar. Deus, ele tem o prazer em nos ouvir. Mas a gente precisa entender que oportunidades de Deus, a gente precisa agarrar, a gente precisa valorizar, a gente precisa ali saber que tem uma nova chance para a gente. Mas para você enxergar isso, você precisa se esforçar também na presença de Deus, porque se você continuar distante do nosso eterno Criador, a oportunidade até chega, mas vai passar, porque você não vai conseguir viver essa nova oportunidade. Amém? Então pense nisso, creia em Deus e siga, meu irmão, com Jesus, que esse é o caminho, a verdade e a vida. Amém?